Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje, dia 23, né? 23 de dezembro, estamos dando início à nossa aula de recuperação. Hoje iremos falar sobre os conflitos, né? As revoltas no período regencial. Mas antes de entrarmos nesse assunto, quero avisar a todos aqui, ou que vão ver a aula remota daqui a pouco, que eu acabei de olhar o e-mail da turma e não vi nenhum trabalho postado. Então, estou aguardando a atividade que eu passei, né, sobre o Fordismo lá no e-mail da turma, beleza? Lembrando que vale um ponto. Então, vale um ponto. Então, 10 pontos menos um tem 9. Se você fizer essa atividade, você já garante um ponto. Então, fico aguardando. Beleza? Do mais, vamos dar sequência à nossa aula. 7h33 agora, compartilhando a tela com vocês. Vamos falar sobre o período regencial. Já falamos sobre ele, né? E agora nós vamos compreender as revoltas que estavam acontecendo no Brasil, né? Nas províncias. Por que províncias? Porque antes que história a República, os estados eram chamados de províncias, só depois, após a proclamação, né, da República, que vai ser denominado estados. Pois bem, o que eu quero que vocês compreendam. Professor, por que aconteceram essas revoltas? Porque nós não tínhamos um governo forte, centralizado, na mão de um monarca. Como eu já disse a vocês, dou exemplo quando o professor não está na sala de aula, como é que a classe fica, a sala fica. Então, vejam só, vamos relembrar aqui um pouco. A regência, né, velho, ela passa de trina provisória, trina permanente, una de Feijó e una de Araújo Lima. Aqui são as revoltas que aconteceram, eu já estou colocando tudo bonitinho aqui para vocês, mas chamando a atenção, voltando aqui para vocês, a cabanagem no Pará e Amazonas, né, em 1835. A farroupilha, presta atenção aqui, geral. Ela, no Rio Grande do Sul, ó, quando eu falo farroupilha, ó, farroupilha, criadores de gado, né? No Rio Grande do Sul, a concorrência do charque com Uruguai e Argentina vai de 35 a 45. Então, olha, a mais longa, ela passa até o período regencial, só vai terminar de acordo com um acordo firmado com Dom Pedro II. Então, vejam, ó, a concorrência, né? Então, ó, farroupilha, a concorrência do charque, o charque, né, com Uruguai e Argentina, o preço do sal e a escolha do governante para a província do Rio Grande. E quando eu falo revoltas dos malês, eu lembro aqui da Bahia, ou seja, a população africana, né, que eles tinham como religião o islamismo, a religião, os muçulmanos eram convertidos, e aí eles vão ser proibidos de cultuar a sua religião e vão ser mandados, vão ser exilados, vão mandar ele embora para a África novamente. Então vejam só. Então o que acontece? O que acontece? Eu acho que exilados não é a palavra, mas eles vão ser, né, expulsos do Brasil e vão voltar para, para a África novamente. Pois bem, então, quando eu falo malês, ele é um movimento altamente religioso e racial. Beleza, galera? Então, esses três são de Feijó. Cabanagem, ó, já diz cabanagem. Tira o gen e fica cabanas. Uma desigualdade social. Muitos viviam em cabanas e poucos viviam em mansões. Quando eu falo farroupilha, você já pegou, que é a concorrência do charque, né? O preço do sal e a escolha do governante do Rio Grande do Sul. Revolta dos malês é religiosa, né? Porque proibia os africanos de ter a sua religião na Bahia, e também racial, né? Em Salvador. Esses são de Feijó.
Agora, Araújo Lima, Sabinada na Bahia, que tinha o líder Francisco Sabino, vai de 37 a 38, carestia dos alimentos, né? Eles foram obrigados, essa é a principal, obrigados a lutar contra os farroupilhas. Então, imagine só, você baiano vai lutar com um movimento, contra um movimento que vocês aplaudem, que vocês falam, poxa, eles também estão na luta contra esse governo regencial. Né? Então, foi uma causa. Né? Então, dois motivos da Sabinada. A carestia dos impostos, né, o preço dos alimentos, a questão de serem obrigados a lutarem contra os farroupilhenses lá no Rio Grande do Sul, que, né, o governo regencial estava obrigando, e também a questão da escolha, né, do governante. Pois bem, e a balaiada no Maranhão, principal motivo, a concorrência do algodão com os Estados Unidos. Beleza? Então, vejam só, mas professor, então são 3 de Feijó e 2 de Araújo Lima? Não, são 3 de Araújo Lima também, porque a farroupilha, ó, só acaba em 45. Então, vejam, ó, vai passar o governo regencial todo, beleza? Vamos olhar atentamente. Aqui eu já deixei tudo bonitinho no mapa, né? Cabanagem, né? Cabanas, ó, muitos viviam em casebres, né? Então, ou seja, desigualdade social, Grão-Pará e Amazonas. Balaiada no Maranhão, concorrência do algodão norte-americano, aquele lá das 13 colônias. Malês na Bahia, né? Religioso e racial. Sabinada na Bahia também, obrigados a lutar contra os farroupilhas, aqui no Rio Grande do Sul, né? A carestia, os impostos, né? E a escolha. E aqui no Rio Grande do Sul, a escolha do governante, a concorrência do Shark com o Uruguai, que fica logo abaixo aqui, ó, Uruguai e Argentina. Pois bem, e também a escolha do governante da província. Pois bem, cabanagem, né, Pará e Amazonas, 1835, 1840, 5 anos. Ampla participação popular. Então é importante anotar aí índios, negros, mestiços, escravos ou livres, porém todos sem posses, não tinham posses. Né? Luta contra a desigualdade, como eu falei, né? Muitos viviam em casebres e poucos viviam em mansões. Chegaram a tomar o poder, porém foram traídos, né? Antônio Mauch, Francisco Vinagre e Eduardo Angelim. Por ser a mais popular das revoltas, foi a mais severamente reprimida. 30 mil mortos, gente. 30 mil mortos. 25% da população total da província. Então, né, uma fatia do montante vai ser exterminada. Pois bem, aqui vocês dão para ver muito bem isso, né? Ó, vocês estão vendo aqui casas, né, acima do rio, né, e mansões aqui, ó, poucas mansões e muitas casas mais simples, né? Então me diga uma coisa, estão vendo essa realidade? Como é o nome dessas casas que ficam acima do nível do rio, para que se o rio enchesse, não, né, invadisse as casas aqui de madeira. Como seriam os nomes? Palafitas, muito bem. Vamos lá. Revolução Farroupilha, de 35 a 45, 10 anos, ela passa todo o governo regencial. Não é isso? Pois bem, Guerra dos Farrapos. Farrapos. Mas, professor, eles não são criadores de gado e farrapos? Pois bem, não combina. É um erro aí, certo? O criador de gado é rico. Ao mais elitista e mais longa de todas as revoltas. Principais lideranças estanceiros, Bento Gonçalves, o maior líder, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Causas, anota aí. Altos impostos sobre o charque gaúcho, baixos impostos da importação sobre o charque argentino e uruguai, a concorrência, né? A concorrência, não tinha uma política para garantir isso. Então, o charque uruguaio e argentino estava mais barato do que o charque do Rio Grande do Sul. E a nomeação do presidente da província, o governador, pelo Rio de Janeiro, contrário aos interesses gaúchos. Então, vejam,
a escolha, né, do presidente da província vinha do Rio de Janeiro, não pelos gaúchos. Pois bem, proclamação da República de Piratini, República Rio-Grandense, 1835, e a República Juliana, deixa eu admitir aqui. Bom dia, Camille, Santa Catarina, né? Julho e novembro de 39. Então, vejam, aí são algumas conquistas, né, que o Rio Grande vai fazer se desvinculando do governo regencial. Experiências de combate, guerras fronteiriças, né, de fronteiras, recursos econômicos para manter a guerra, a elite provincial. Então, vejam, eram os fazendeiros que bancavam essa revolta. Porém, não houve uma unanimidade, ou seja, não era todo mundo do Rio Grande que desejava esse romper, né? Esse rompimento, melhor dizendo, com o governo regencial. Porto Alegre, por exemplo, apoiou o governo central, apoiava a regência, bem como as áreas de colonização germânica, que até hoje, né, alemãs, ou ligadas ao comércio com a capital. Então, eu quero que vocês entendam que não era todos que queriam esse rompimento. Aqui eu tenho uma ilustração do brasão, né, de Porto Alegre. O termo leal e valerosa refere-se ao apoio prestado pela cidade ao governo central, ou seja, ao governo regencial no Rio de Janeiro. Beleza? Só para pontuar aí. Bom, o acordo encerra o conflito em 1845, após 10 anos de conflito. Ponte Verde. O que é que eles queriam? Anistia aos envolvidos, né? Gaúchos, ou seja, que ninguém fosse preso, todo mundo fosse ligado ao exército, né? Às tropas imperiais, incorporação dos farrapos ao exército nacional, permissão para escolher o presidente da província. Então, os gaúchos queriam escolher essa coisa. Então, foi o motivo, né, do conflito. A devolução das terras confiscadas na guerra, ou seja, as terras que os gaúchos conquistaram do governo central vão ser devolvidas, a proteção ao charque gaúcho da concorrência externa, era o que começou, né, como vocês viram, tinha uma concorrência. Então, como eu vou voltar a dizer aqui, o charque do Rio Grande do Sul estava mais caro do que o do vizinho, do Uruguai e da Argentina. Você compraria qual? O do vizinho, se o seu está mais caro. E a questão da terra, né? Então, após a guerra, tudo seria devolvido. E a surpresa de Porongos, nós já vimos isso, né? Que de repente, será que foi surpresa mesmo? Ou eles já sabiam, né? Ou traíram mesmo? Nós já vimos, eu passei esse curtinha, né? Ele tem mais ou menos 8 minutos, aí vocês chegaram a essa dedução que, pô, será que foi surpresa ou foi traição aos negros lanceiros, né? Pois bem, Revolta dos Malês. Ou seja, na Bahia é um movimento religioso e racial, aonde, né, os negros islâmicos, né, que liam o Alcorão, eles escreviam, né, em árabe. E aí o governo, com medo de não ter mais controle, né, porque eles deixavam recados, todos eram islâmicos, então usavam a língua árabe para se comunicar, então preferiam expulsar do Brasil os negros. Lógico que muitos morreram na revolta. Mas, então, qual foi a reação do governo regencial? Expulsar da Bahia. Então, ou seja, quando eu falar malês, não esqueçam, racial e religioso. Por quê? Porque eles eram, né, convertidos ao islamismo, né? Então, todos muçulmanos, né, tinham o Alcorão como o seu livro sagrado, e dessa forma chega um momento que o governo regencial não tem como compreender ou decifrar os planos dos malês, porque os malês também eles queriam tomar Salvador, né? Ou seja, está me ouvindo, Camille? Então, ou seja, dessa forma, o que eu quero que vocês compreendam, malês religioso e racial. Ah, João Pedro, estava com saudade de você, João Pedro. Ó, Camila e João, eu coloquei um trabalho, né,
Está lá as regrinhas do trabalho, é fazer um resumo com suas próprias palavras, não é copiado, certo? Você vai ler e vai resumir e enviar para o e-mail da turma, vale um ponto. Esse um ponto, você fazendo tudo bonitinho, como eu lhe falei, você já garante um ponto. E aí, na prova, ao invés de você precisar tirar 5, você vai tirar 4. Então, vejam só. Então, a prova que valeria 10 vai valer 9 agora, porque eu já estou dando um ponto nesse trabalho. Então, é com suas palavras, vai falar sobre o Fordismo, os principais acontecimentos do Fordismo. Tem que enviar até hoje, hein? O prazo termina hoje. Pois bem, então, voltando aqui para a aula. Quando eu falo em Feijó, eu lembro de três. Cabanagem, cabana. Ah, professor, desigualdade social. Muitos viviam em cabanas, né? Em casebres, e poucos em mansões. Né? Esse é o motivo da cabanagem, a desigualdade social. Quando eu falo farroupilha, eu lembro do gado, eu lembro do charque, que, né, é aquela carne, o jabá, que coloca no feijão, coloca na farinha, no escondidinho, na farofa, melhor dizendo, no escondidinho, né? Ou às vezes fazem assado, o jabazinho, ou frito. Então, vejam só, a concorrência do charque do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai. O preço do sal. Mas, professor, por que o preço do sal? Porque o sal é que usa para transformar aquele pedaço de carne em charque. Tanto é que quando a mãe vai fazer o feijão, né, pega o charque e deixa de molho na água para tirar a quantidade de sal, para não ficar muito salgado. Se você for no mercado, está lá, ó, charque, né? Está lá coberto de sal, ponta de agulha, como é o mais conhecido, e a escolha do governante da província. E aí, quando eu falo em malês, para encerrar Feijó, eu tenho que lembrar que é religioso e racial. Eles vão impedir, né, os africanos de ter a sua religião e também vão expulsá-los do Brasil pela questão da revolta, né, que eles estavam articulando uma revolta para tomar Salvador e transformar Salvador, né, num território islâmico. Beleza? Bom, vamos para Araújo Lima. Quando eu falo Araújo Lima, eu sei que ele é conservador regressista. Lembrando, por que, professor, ele é conservador regressista? Porque ele não queria o diálogo, ele usava a força, ele não gostava do ato adicional, ele gostava da lei interpretativa que anulava o ato adicional. Então, ele não, se o cara não é liberal, ele não conversa, ele não dialoga, ele anda para trás, ele regride. Ele vai querer novamente aquela questão que eu te falei, né? Quando não tem um ato adicional, os impostos vão todos para o governo regencial da província da Bahia, do Grão-Pará, né, do Rio Grande do Sul, não fica nada nas províncias. Então, aquele dinheiro que seria usado para estradas, pontes, escolas, hospitais, né, vão todos para o Rio de Janeiro. Pois bem, então vai regredir. Pois bem, Francisco Sabino era o líder, por isso que o nome é Sabinada. Dificuldades, né, na província, causa principal, né? Foi o recrutamento, sim, para os baianos irem lutar contra os farroupilhas. Então imagine só, você está aqui na Bahia, né, com uma revolta contra o governo regencial, você é obrigado a lutar com a outra revolta que você idolatra. Sem cabimento isso. Então vejam, essa questão foi a principal. Eles foram obrigados a lutar, né, contra os farroupilhas. Então, ó, Francisco Sabino falou: opa, nada disso, como é que a gente vai lutar contra um movimento que a gente é fã desse movimento? Pois bem, objetivo: República Provisória até a maioridade de Dom Pedro II. Então, a Bahia, né, se tornou uma república provisória. Adesão da classe média urbana, líderes presos, mortos e expulsos da Bahia. Aqui era a bandeira da República Baiense, né, proclamada durante a rebelião. Pois bem, mas isso eu tenho que falar também que foi o principal motivo, mas também a carestia dos alimentos e os impostos. Bom, balaiada no Maranhão. Balaios são fazedores de cestos, ó. Balaios são fazedores de cestos. Sim, aqueles cestos de palha. O Raimundo Gomes, o Cara Preta e o Negro Cosme Bento
principais líderes. Então, temos dois aí, ó. Beleza? Vejam só. Causas a pobreza generalizada através da concorrência, como eu falei anteriormente, do algodão dos Estados Unidos, norte-americano. Então, vejam, privilégios latifundiários e comerciantes portugueses. Então, vejam só, lá no Maranhão, né, além da concorrência do algodão norte-americano, que era mais barato do que o algodão que era produzido lá, havia privilégios de fazendeiros e comerciantes portugueses, entendeu? Tinham muito mais benefícios. Vinganças pessoais, sem projeto político, desunião entre os participantes. Lógico, toda rebelião acaba dessa forma. Bom, como eu falei para vocês, eles eram fazedores, né, de balaios, né, manipulados e traídos pelos liberais locais, bem-te-vis, eram assim chamados, e reprimidos por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Ou seja, Duque de Caxias vai liderar as tropas regenciais para acabar com a balaiada. Beleza, galera? Então, voltando aqui, nós temos essas 5 revoltas. Cabanagem, ó, cabana. Ah, é lá no Pará e Amazonas. Desigualdade social. Quando eu falo farroupilhas, lá no Rio Grande do Sul. Ah, foi a concorrência do charque do Rio Grande com o Uruguai e a Argentina. Mas também tem o preço do sal, que é a matéria que usa, né, para transformar em charque, não é isso? E a escolha do governante da província. Quando eu falo malês, eu falo, ó, malês é religioso e racial. Os africanos vão ser expulsos da Bahia, né, por serem, na sua maioria, islâmicos. Quando eu vou para Araújo Lima, o regressista, né, são 3 também. Sabinada, na Bahia, ou seja, eram obrigados a lutar contra os farroupilhas lá no Rio Grande do Sul, foi o principal motivo. A farroupilha, porque, como eu falei para vocês, é a mais longa, ela vai vazar todo o governo regencial, só vai acabar através de um acordo com Dom Pedro II, né? E, por final, vem a balaiada, balaios, fazedores de cesto de palha. Aqui em casa mesmo tem um cesto de palha onde a gente bota a roupa suja. Não sei se na sua casa, Camille, tem, na casa de João Pedro também tem. A gente coloca, então pensa comigo, poxa, roupa suja, roupa algodão. A maioria das nossas roupas são de algodão, né? Porque sintético na Bahia aqui é muito calor, então de algodão. Então você lembra, poxa, peraí, balaiado, fazedores de cesto. Ah, o principal motivo foi a concorrência do algodão norte-americano. Beleza? Então, voltando aqui para tirar alguma dúvida de vocês, alguma dúvida entre progressistas e regressistas, eu posso voltar aqui para vocês compreenderem. Então, vamos lá. Vou pegar só aqui umas canetinhas. Exemplo, para vocês compreenderem aqui. Vamos lá. Tudo bem, Camille? Tudo certo? Então, antigamente, vamos dizer que cada caneta dessa aqui, deixa eu só... Não vou pegar todas, não. Cada caneta dessa aqui, que está aqui, ó, seria uma província, né? Um território brasileiro. Teria mais, mas eu só estou pegando algumas. Então, veja. Minha mão direita aqui, Camila e João, é o governo regencial do Rio de Janeiro. Antes do ato adicional, as províncias, exemplo, na Bahia, aqui, vinha para o Rio de Janeiro os impostos. De Pernambuco, vinha para o Rio de Janeiro os impostos. A província do Grão-Pará vinha para o Rio de Janeiro. Do Rio Grande do Sul, vinha para o Rio de Janeiro, né? Vamos pegar aqui a província do Espírito Santo, vinha para o Rio de Janeiro. Os impostos, nenhum imposto ficava na província. Camille, você baiana, Camille, os impostos da Bahia não ficam na Bahia, vão todos para o Rio de Janeiro, vai todo para o Rio de Janeiro. Então, na Bahia não vai ser construído creches, hospitais, escolas, estradas e pontes. Camille, você fica contente com isso ou não? Pode me responder ou não? Logicamente que não. Então, sem um ato adicional,
os impostos das províncias vão todos para o Rio de Janeiro. E aí, quem escolhe o governante de cada província? O Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai escolher um governante para vir governar a Bahia, outro para o Maranhão, outro para Pernambuco, outro, né, para o Espírito Santo, enfim, e assim sendo. Agora, já com o ato adicional, olha como muda. Os impostos de cada província ficam na província. E cada província vai ter uma Assembleia Legislativa que vai fazer suas próprias leis. Então, me diga uma coisa, e cada província vai escolher o seu governante. Fica melhor ou pior? Muito melhor. Então, Feijó, o padre Diogo Feijó, ele é a favor do diálogo e do ato adicional. Então, o ato adicional vai trazer mais tranquilidade ou mais tumulto? Mais tranquilidade. Agora, já Araújo Lima, depois que Feijó vai abdicar, largar o poder, Araújo Lima, ele é conservador, ele quer tudo como era antes, ó. Então, né? E regressista, então vai regredir. Então, ele não vai ser a favor do ato adicional. Os impostos não vão ficar mais nas províncias, volta a ficar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai indicar, ó, cada governante de cada província. Então, velho, vai voltar tudo como era antes. Por quê? Com o ato adicional, voltando aqui, os impostos ficam nas províncias, e o Rio de Janeiro, o governo regencial, ele fica neutro, ele não interfere em nenhuma província, não escolhe mais governante, não envia leis e nada, ele não interfere, ele está neutro. Beleza? Então, é importante você compreender, bom dia, muito bem isso. Você aí que está aí, Camille e João Pedro, entender a importância. O ato adicional ele vem para acalmar os rebeldes. Beleza? Agora eu vou colocar uma questão aqui para vocês compreenderem. Pois bem, eram três partidos: restauradores, moderados, exaltados. Dom Pedro I morre. Tem como restaurar Dom Pedro? Não. Então, restauradores se desfazem, só ficam moderados e exaltados. Vai ter uma eleição, quem vence, moderados, exaltados, se desfaz. Os moderados vão se dividir em dois. Em dois, né? Liberais, entre aspas, e conservadores. Os liberais, eles são a favor do ato adicional e do diálogo. Então, quem quer diálogo, quer progredir. Já os conservadores, eles não são a favor do ato adicional, né? E gostam de usar a força, então eles vão vão regredir. Então, liberais progressistas, conservadores regressistas. Beleza, galera? Então, acabamos, né? Acabamos todos os assuntos que irão cair na nossa avaliação. Lembrando que é importantíssimo você fazer o trabalho sobre o Fordismo e enviar ainda hoje, né? São 12 linhas, né? Com as suas palavras, ó, tem que ser com as suas palavras. Você não recebeu meu trabalho, não? Ah? Você não recebeu meu trabalho, não? Eu enviei ontem à tarde. Mas você enviou para o e-mail da turma do segundo ano? Foi. Poxa, não está aqui, não. Não está aqui, Beleza, não. eu vou ver Encaminha aqui. novamente. Então, assim, ó, gente, o que é importante? Olha o que é importante para vocês. Revolução Industrial. Por que foi na Inglaterra? Por que não aconteceu em outro lugar? O que a Inglaterra tinha para acontecer lá na Inglaterra? Né? O que foi o que a Inglaterra teve que fazer para se tornar a primeira industrial do mundo? Quais foram os fatores que apoiaram isso? Nós vimos, né, o corsário, né, o cercamento, nós vimos a Revolução Gloriosa, nós vimos a questão da reserva das minas de carvão, jazidas de carvão, a posição geográfica, não é isso? Nós vimos também os movimentos que aconteceram, o ludismo e o cartismo. Né? Eu tenho que diferenciar o que foi o ludismo, o que foi o cartismo. Pois bem,
Depois disso, né, vimos que o capitalismo ele vai se fortalecer. Já vimos que o cartismo, que é a Carta do Povo, vai diferenciar do ludismo. O ludismo são os quebradores de máquina, porque eles falavam que estavam tomando conta, ou iam tomar o lugar da mão de obra humana, baixos salários e castigos físicos nas fábricas. E outra coisa, quais são os lados positivos da Revolução Industrial? Novos produtos, né, tecnologia, né, ou seja, ventilador, né, energia, enfim. Agora, qual é o lado negativo? A poluição, né? Ou seja, as cidades, né, poluídas. Vejam que não tinha naquele momento uma questão de assim, a cidade ia crescendo e as pessoas iam morando de qualquer jeito lá perto das fábricas, porque o burguês não ia querer pagar, né, o transporte do trabalhador. Ele só queria lucrar. Eu não posso esquecer as 3 etapas: artesanato, manufatura e maquinofatura. Depois eu vou para a Revolução Francesa. Quais foram os motivos que levaram à Revolução Francesa? Nós vimos o déficit público, né? Quando você gasta mais do que arrecada. Vimos também que Luís XIV, o Rei Sol, ele vai também, né, aumentar isso quando ele expulsa os protestantes da França, né, acabando com a liberdade, porque, imagine, os protestantes eles tinham uma vida regrada, aonde eles acumulavam uma riqueza e o comércio estava ruim, você expulsa quem tem dinheiro para comprar do comércio. Fica pior ainda, né? Nós vimos também que com Luís XVI também as coisas vão continuar a mesma. E aí vocês vão ver que aí não tem jeito, não tem jeito. Vejam, era dividido em, né, 3 estamentos, 3 classes: clero, nobreza, e no terceiro estado era burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Ou seja, então a burguesia vai fazer a cabeça do terceiro estado, dos camponeses e trabalhadores urbanos, para derrubar a nobreza, o clero e o rei. Beleza? Aí o rei, vendo toda a situação antes de ser derrubado, ele vai ver toda a situação econômica da França e vai chamar a Assembleia dos Notáveis. Quem era notável? O clero e a nobreza, que não pagava impostos, porque o terceiro estado pagava imposto. Então, quem era anotado, quem era assim, olha, meu irmão, ele ali tem privilégio, o outro tem privilégio. Então, vou chamar particular cada um. Ninguém quis aceitar a proposta do rei. Então, o rei falou, vou convocar os estados gerais. O primeiro, o segundo e o terceiro estado. Mas ele tinha tudo, e nós vimos que aí, na hora de decidir, ele falou, deixa tudo como está. Pois bem, e aí nós vamos ver as etapas da Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, o principal alvo, né? Que foi. Depois nós vamos ver que a burguesia ela vai subir ao poder e vai se dividir, né? Vai se dividir. Nós vimos vários, né? Vamos lá, girondinos, jacobinos, cordeliers e planícies, né? Estavam divididos. Então, nessa forma, vocês vão ver que uma hora o voto é censitário, depois o voto é universal, né? Lembrando que não é também tão universal porque as mulheres não participavam da política. Por mais que tivesse acontecido aquela marcha para as mulheres pela falta do pão, né, etc, etc. Então, a falta do pão também, né? Porque a falta do trigo, porque nós vimos que, né, teve uma grande epidemia de coelhos, aonde eles devastavam as plantações, mas a população era proibida de caçar os coelhos porque era um treinamento de guerra da nobreza. Então, só os nobres, porque os nobres usavam espadas, que poderiam caçar, né, os coelhos, porque era um treinamento de guerra. Pois bem, aí nós veremos depois, né, o diretório, vamos ver os jacobinos, né, que era a ala mais radical, que vimos que Robespierre, né, vai ficar louco com a morte de João Paul Marat, amando dos girondinos, e aí vai falar que tem uma lista, vê o golpe de Nono Termidor, que várias pessoas
temiam estar na lista de Robespierre, foi o pior erro que ele fez, porque todo mundo temeroso, por isso que é nono termidor, estavam temendo de estar na lista de Robespierre, eles vão começar a mudar o jogo. E aí a alta burguesia, os girondinos, juntamente com os planícies, vão tomar o poder dos jacobinos. Pois bem, aí a França vai ser crise, 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 inflação, corrupção, mas os girondinos eles vão ter uma grande sacada, juntamente com os militares, vão trazer Napoleão Bonaparte, ou seja, aquele cara invencível por terra. Então, nenhum país, né, que tem uma monarquia vai querer invadir a França, para tomar a França, porque Napoleão está ali para garantir a segurança. E aí, né, que vem o golpe 18 de Brumário. Por que golpe, professor? Porque ninguém foi pedir à população se queria ou não queria. Eles tomaram o poder. Beleza? E aí viemos para a regência, onde vimos que o principal motivo foi um período de muito tumulto, galera. Porque não tínhamos um governo centralizado, ou melhor dizendo, um monarca, um rei no poder. Como eu falo a vocês, quando o professor não está na sala de aula, como é que fica aquela sala de aula? Então aí nós veremos, né, que a regência, ela, né, a lei já dizia isso, se o monarca for menor de idade, 3 regentes. Se não tiver parentesco, né, vão ter que ser 3 regentes da sua escolha, sendo que o mais velho é que vai ter o poder de decisão. Beleza, galera? Alguma dúvida? Gente, é só focar nisso que eu estou falando aqui. Beleza? Então, a prova, a avaliação tem 10 questões, vai cair 4 de uma e 3 de outras. Entendeu? Então, pode cair 4 de Revolução Industrial, 3 de Revolução Francesa e 3 de período regencial. Alguma dúvida, João Pedro, Camille? Querem tirar alguma dúvida aqui ao vivo? Rapaz, não, até agora tá funcionando. Tá? Então, ó, João, você foi desleixo, hein, João? Porque era para você já estar passado, hein, João? Então, vamos lá. Camille, alguma dúvida? Então, gente, ó, enviar hoje até a 0 hora, beleza? O trabalho. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, ó, vocês vão falar sobre o Fordismo. O que foi o Fordismo? As principais características, com as suas palavras, em 12 linhas. Não pode ser 11, não pode ser 13, tem que fechar, cravar em 12. Beleza? Ah, professor, mas aí a 12ª linha eu só usei até a metade. Não importa, mas você usou 12 linhas. Beleza, gente? Então, por favor, não esqueça, porque vale 1 ponto. Tranquilo? Querem que... Tá. os slides estão lá no blog, viu? Se vocês quiserem, vocês podem ir lá no blog Professor André Tavares, tá bom? Sobre a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Ou se vocês quiserem, eu posso colocar lá na plataforma também. Ou senão vocês estudam pelo módulo, também dá no mesmo. Beleza? Alguma dúvida, senhoras e senhores? Zero de dúvida? Para finalizar, eu só quero falar uma coisa para vocês. Como eu disse a vocês, os moderados eles vão se dividir em 2, né? Vou diferenciar. Progressista está com a caneta preta e regressista de azul. Então, vejam só. Quem eram os moderados? Eram fazendeiros, né, que tinham influência política. Fazendeiros do Sudeste. Então, me diga uma coisa. Quem é fazendeiro é rico ou é pobre? Hein, João? Hein, Camille? Quem é fazendeiro é rico ou pobre? Eu acho que depende da época em que ele tá no país. Ah, é? Me diga uma coisa, se você for fazendeiro hoje, você não tem
Não tem grana, Não, não, então, é? hoje provavelmente eu vou estar rico, entendeu? Aí lá, e Mas talvez em antigamente? outra época, não Que sei, nada, cara. não. Veja só, se você é fazendeiro, criador de gado, você é rico. Agora, não vou dizer se você. Ah, você foi um fazendeiro de cacau, veio a vassoura de bruxa, diminuiu, mas ainda você tem um dinheirinho. Você não tem tanta grana como antes, mas ainda tem um dinheirinho. Pois bem, então entenda aqui uma coisa, João. Os moderados, que vão se dividir, os moderados era um só, divide em dois: liberais e conservadores. Então, vou dizer uma coisa: se eu for analisar, eu posso entender, eu tenho uma elite liberal e uma elite conservadora. Beleza? Porque, vejam só, vou voltar aqui. Na realidade, eram três. Eram três. Restauradores queriam restaurar Dom Pedro. Dom Pedro morreu, tem como restaurar? Não, se desfaz. Aí tem moderados e exaltados. Tem uma eleição, quem ganha é moderados. Exaltados perde a eleição, se desfaz. Os moderados vão se dividir em dois. Quem eram os moderados? Eram fazendeiros do Sudeste. Tinham influência. Então, é a elite liberal e a elite conservadora. Tem uma frase que é o seguinte: nada é mais liberal do que ter um conservador no poder. E nada mais é tão conservador do que ter um liberal no poder. O que quer dizer essa frase, João e Camille? Não importa quem esteja no poder, ou liberal ou conservador, é a elite no poder. É o rico no poder. O rico só vai fazer pelo rico, não vai fazer pelo pobre. Então, me diga uma coisa: no Brasil, me diga uma coisa, quem está no poder é o povo ou uma parcela pequena, rica? Total da parcela pequena rica. Exatamente. Então, o que eu quero que vocês entendam que os moderados no poder, não importava se fosse liberal ou conservador, era a elite que estava no poder. A elite é a parte rica, vai fazer só pelos ricos, não vai fazer pelo povão. Entendido isso, galera? Entenderam ou não? Entendi, tá de boa. Beleza? Então, galera, um Feliz Natal para vocês. Se preparem, a prova está tranquila, está tranquilaça. É só ter calma. Não deixem de enviar esse trabalho sobre o Fordismo. Um grande abraço e até a nossa prova, que vai ser, né, semana que vem. Beleza? Beleza. Então, Feliz Natal a todos. Até mais. Bye, bye. Você também, tchau.